Muito bom, Marta. Obrigadíssimo pela tua intervenção. Aliás, pela sua precisão aqui de 14 minutos de, Olha, foi até... de intervenção. Nossa, que exatamente. bom. Então, você concedeu, você tem um minuto extra. Que bom. Eduardo. Eu vou fazer, só para te passar a bola, com uma provocação a partir do que a Marta disse. Eu poderia chegar à conclusão, a partir do que foi dito pela Marta, que, para retomar uma frase que provocadora que o Clemente fez aqui na última reunião que tivemos, o diretor técnico do DIEESE, que a reforma abre uma espécie de porta do inferno. Eu não sei se é uma porta do inferno, mas dá a sensação de que ela cria um grau de incerteza jurídica provavelmente maior do que havia no status quo antes. É isto ou não é isto? Qual é a tua visão a respeito desse assunto? Bom, com relação ao aspecto, à sua pergunta, e indo no campo do misticismo, da religiosidade, que desperta a reforma trabalhista, é mais ou menos isso mesmo, Sérgio. Eu acredito que a reforma trabalhista, ela, sob o ponto de vista emocional, vamos colocar aqui, antes de entrar nas questões jurídicas, eu poderia dizer o seguinte: aqueles que entendem que a reforma trabalhista, que a lei ela veio para prejudicar, e que entendem que a lei ela veio para precarizar, é quase que alguns entendem que é quase que a personificação do demônio. A reforma trabalhista agora ela veio para arrasar com tudo e é assim, é o mal encarnado. Alguns entendem assim. O outro lado dessa mesma moeda, Sérgio, é a turma que acha que a reforma trabalhista agora é o arcanjo Gabriel. Então ela veio para acertar tudo, graças a Deus. Ufa, agora eu posso fazer tudo. Agora acertou tudo. Eu acredito que não seja nem uma coisa nem outra. Em cima da sua pergunta, Sérgio, eu entendo que assim, a reforma trabalhista, ela provoca essa lei, ela provoca o primeiro impacto dela, ela é profundamente, ela é chocante. E chocante por quê? Ela é chocante por quê? Porque ela traz quebras de paradigmas do direito do trabalho. E junto com os paradigmas, ela traz também o quê? Paradoxos. Quer ver alguns exemplos? Por que ela é chocante, do seu ponto de vista do direito do trabalho? Quebra de paradigma. Quando ela vem propor, por exemplo, que o trabalhador que está à disposição do empregador, você não vai mais pagar o tempo que ele está à disposição, ou seja, mesmo aquele período que o trabalhador fica à disposição do empregador sem trabalhar, até antes da reforma trabalhista, o empregador tinha que pagar, não era assim? De repente vem a reforma trabalhista e fala assim, não, agora você só vai pagar aquele período que efetivamente ele estiver trabalhando. Isso é mexer com o dogma do direito do trabalho. Afeta a questão da subordinação, da proteção do trabalhador. Ela veio subverter isso. Esse é um exemplo. Então, isso provoca um grande choque no direito do trabalho. Consequentemente, Sérgio, insegurança jurídica. É natural que a reforma trabalhista, num primeiro momento, nós estamos vivendo isso ainda, vai provocar profunda insegurança jurídica. Mas, na minha perspectiva, isso passa. Isso vai passar. Tanto você vê só, Sérgio, que o que aconteceu com a ANAMATRA quando veio a reforma trabalhista? Os procuradores, eles falam assim, está aqui, nós nem vamos nem cumprir. Diz o que é a ANAMATRA. Os procuradores não, a Justiça do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. No primeiro momento, não, mas houve uma rebelião da toga, né? Nós não vamos cumprir. Tal. O que, logicamente, a gente entende que não seria essa postura, foi mais uma questão emocional. Mas por quê? A lei provocou um choque, por conta das quebras de paradigma que ela vem trazendo. Só para citar mais um exemplo, o outro paradigma que ela quebra é o da questão do trabalhador autônomo. De repente, essa lei vem e diz assim, olha, agora você pode contratar um autônomo, você pode até ter a habitualidade, a pessoalidade, você pode ter alguns requisitos do artigo 3º da CLT, o que você não pode ter é a exclusividade com esse trabalhador. Agora, até tem aí uma certa subordinação, uma certa frequência, o que você não pode ter é a exclusividade. Ou seja, pega o artigo, a reforma trabalhista vem e quebra o sentido do trabalhador autônomo, que até então, antes da reforma, era o seguinte, não, autônomo não tem nenhum dos requisitos do artigo 3º da CLT, não tem habitualidade, pessoalidade, dependência econômica e subordinação. A reforma vem e fala assim, não, pode ter até 3 os requisitos do artigo 3º, que não é autônomo. Isso é uma quebra de paradigma.
Ou seja, ela provoca uma verdadeira revolução. E ela provoca revolução no direito material do trabalho, que é o que nós estamos colocando aqui, né? Naquilo que se refere aos conceitos que formam o direito do material, no direito processual do trabalho, quando começa a aumentar o risco para quem entra com a ação trabalhista, quando, por exemplo, fala para o advogado do reclamante, se você entrar e fizer um pedido e você não ganhar esse pedido, paga, você vai ser condenado aqui à litigância, a sucumbência para a outra parte, para o outro advogado, que é o teu opositor. Então, você vê, até então não tinha isso aqui, paga sucumbência em cima de... Então, tem que fazer o pedido certo, sabido, determinado. Isso é uma revolução no direito processual do trabalho. E aí nós encontramos também a revolução, né, o choque, Sérgio, na questão do direito sindical, das relações, das negociações coletivas. Quando a reforma vem... E ela mexe com algo que até então, sinceramente, eu nunca imaginei, ou seja, que essa reforma fosse tocar nesse ponto. Ela vem e diz o seguinte, contribuição sindical? Não. Obrigatória? Não. Agora não, vão acabar com a contribuição sindical obrigatória. Agora é só facultativa. Se quiser, você paga o teu sindicato. Se não quiser, não paga para contribuir. Você não tem que contribuir para o seu sindicato, tanto patronal quanto laboral. Onde já se viu falar uma coisa dessa? É inimaginável isso há um tempo atrás. É mais um quebra de paradigma. Ou seja, a reforma trabalhista realmente ela traz profundas mudanças, e isto só esses pontos que eu coloquei aqui já seriam importantes para a gente poder olhar isso com assombro. E ela é assombrosa mesmo. Neste momento, nós estamos vivendo esta insegurança jurídica, onde o judiciário vai se manifestar, ele não fez isso ainda de uma forma articulada. Nós temos decisões, né, Marta, da Justiça do Trabalho, algumas delas aplicando a reforma trabalhista, como ela está, outras decisões, vejam como é que está no judiciário, né? Tem juiz que está dizendo, olha assim, não, a reforma trabalhista aplica só de 11 de novembro para frente. Aí teve uma juíza que falou, não, vai para trás também. Mas aí você começa, mas não tem aquele princípio da irretroatibilidade da lei, mas como é que pode ir para trás? Não, pode ir para trás se beneficiar o empregado. Que criou essa insegurança jurídica que vai ter que ser resolvida agora nos tribunais. O Tribunal Superior do Trabalho, nesse exato momento, ele está reunido para discutir a uniformização da jurisprudência na reforma trabalhista. Ele vai ter que se posicionar sobre vários temas. Ou seja, estamos vivendo uma situação de profunda insegurança jurídica na aplicação dessa lei. É natural. Eu sinto que ainda nós vamos passar por um período de insegurança jurídica e depois as coisas se acalmam. Esta é a notícia boa. A notícia ruim da insegurança jurídica. Isso é a pior coisa que puder acontecer para quem quer investir no país, ou para o investidor, ou para o empresário. Porque a gente sabe, aonde tem insegurança jurídica, eu não sei como é que o Tribunal Superior do Trabalho vai se comportar, eu vou esperar isto. Não invisto por conta disso, porque eu não sei como é que vai ficar essa aplicação dessa lei. Se eu não invisto, eu não gero emprego. Se não gero emprego, é uma desgraça. É isso que é a consequência da insegurança jurídica. Quem paga o preço pela insegurança jurídica, nós sabemos que não são só as empresas. É o emprego, é o empregado e o empregador. Nós sofremos, os dois sofrem com isso. Por isso que eu torço para que a insegurança jurídica passe logo, porque isso é a pior coisa para a gente. Independente de como que o TST vai se posicionar, que ele diga logo como é que ele explica as 37 súmulas que ele quer, que ele vai discutir lá para dizer como é que é aplicado na lei. Bom, enfim, isso rapidamente é um quadro da questão emocional da reforma trabalhista. Eu só gostaria de fazer uma observação aqui. Esta lei, ela não é nem, eu brinquei aqui, ela não é nem a perfeição, assim, a personificação do bem, totalmente, e também não é a personificação do mal. Ela contém aspectos positivos e também negativos. Como muito bem a Marta colocou aqui, existem paradoxos na reforma trabalhista. A questão da insalubridade é um deles. O outro é este do artigo 611-A da lei, que fala sobre a extensão e os limites do negociado sobre o legislado, que é esse artigo que diz o seguinte: o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, esse artigo 611-A elenca quais são os incisos que as partes podem negociar, por isso que nós colocamos lá. Então, ela privilegia
diz lá no inciso 1, pacto contra a jornada de trabalho, banco de horas, ou seja, vem uma lei dizendo que você pode agora negociar com um pouco mais de liberdade alguns aspectos do direito do trabalho. Continua aqui nesses incisos todos, vejo que a lista aqui é exemplificativa, é taxativa, ou seja, ela diz o que você pode se negociar, o que na hora de você negociar, que você for negociar, vai prevalecer sobre a lei, só que nós temos aquela questão de que, muito bem, vamos negociar, mas como é que você... Hoje é o grande dilema dos sindicatos, e aqui nós temos duas pessoas que vão poder falar isso muito melhor do que eu não vou nem arriscar entrar aqui na seara de vocês, mas como é que você vai privilegiar o negociado e o legislado, que é o que tem que ser feito mesmo, se você parte da premissa de que agora você não é obrigado a contribuir para o seu sindicato? Contribuição obrigatória, só facultativa. O primeiro aspecto é esse. E quem é que disse que o capital quer sindicato fraco? Quem imaginar que é interessante nós desarticularmos as relações sindicais, nós estamos aqui cometendo um suicídio coletivo, porque basta pensar na prática como é que funciona. Aquilo que a empresa não consegue acertar na lei, porque não tem na lei, ela vai acertar onde? Na negociação. E se você não tem os dois sindicatos fortes e saudáveis, você negocia como? De que maneira? Eu penso, portanto, que esse aspecto, ainda que essa questão do imposto sindical, da contribuição obrigatória da reforma trabalhista, tenha vindo por conta de uma questão política, mais do que jurídica. E qual que foi o motivo do término da contribuição obrigatória dos sindicatos? Os parlamentares entenderam que estava havendo o uso político dos sindicatos para hostilizá-los nas portas dos aeroportos. Isso os sindicatos estavam usando, os sindicalistas estavam usando o sindicato para isso, e eles se sentiram ofendidos com isso, resolveram acertar, entre aspas, né, a questão da contribuição. Qual que foi o castigo? Vamos tirar a contribuição sindical obrigatória e colocar como facultativa. Sinceramente, eu vou deixar aqui, para encerrar esse aspecto, esse tópico aqui, a minha opinião. Eu acredito que na próxima, não nessa legislatura, mas na próxima, eu acredito que isso vai se acertar, viu, Sérgio? Eu acredito que não fique como está. Porque foi uma pancada muito severa em cima de ambos os sindicatos, patronais e dos trabalhadores. Ninguém nega que aqui no Brasil tinha que ter alguma coisa, tinha que ter alguma atitude para organizar as relações sindicais, né? Enquanto na Alemanha você tem 98 sindicatos, aqui no Chile você tem 50, 60 sindicatos, você vem para o Brasil, 17 mil sindicatos, sendo que 90% desses sindicatos não representavam absolutamente nada. É um absurdo, né? Agora, me parece que aquela regra de transição é mais saudável para nós migrarmos para a questão da representação do sindicato com um pouco mais de segurança jurídica, onde se estabelece um prazo, quem sabe na próxima legislatura ou numa outra lei, enfim, onde se estabelece um prazo gradativo para essa contribuição obrigatória, ela ir deixando de ser obrigatória e passando para ser como contribuição facultativa à medida que as partes vão negociando num prazo de 5, 6, 7 anos, enfim. Essa proposta já foi feita, né, anteriormente, aqui acabou não vingando. Bom, esse é o primeiro aspecto aqui da reforma trabalhista. Existem, dentro dessa lei, você tem alguns paradoxos e você tem uma profunda quebra de profundos paradigmas. Então, ela causa um certo espanto. Mas, para nós, só para contextualizar a questão não só das dificuldades, mas das oportunidades que esta lei traz, que eu entendo ser mais positiva do que negativa. Eu entendo que o objetivo e a proposta da reforma trabalhista ela é muito boa, sob o ponto de vista da sua ideia. E eu coloco isso por quê? Só para pegar o caso que a Marta colocou aqui, 3 minutos. Vou terminar em 3 minutos, aqui na mesa. A questão da terceirização. Me parece que na reforma trabalhista foi posto isso, sobre esse tema sobre a terceirização, e me parece que nós deslocamos hoje a conversa, a ideia. A lei da reforma trabalhista diz o seguinte, não é mais importante o que você terceiriza, se é atividade fim ou meio, que eu concordo plenamente, é como que você terceiriza. A fraude não está no que você terceiriza, mas como você terceiriza.
Aí a reforma trabalhista diz o seguinte, pode terceirizar a atividade fim e meio, agora é a maneira com que você vai terceirizar, não precarizando, que vai fazer com que isso se torne uma boa terceirização. Temos inúmeros exemplos de terceirização ruim. Temos exemplo de tudo quanto é coisa ruim que acontece no direito do trabalho, mas esta lei ela vem com um discurso prospectivo. Ela vem com um discurso para tentar mudar alguma coisa calcado no princípio da boa-fé e da transparência. Não há necessidade, portanto, quando nós vamos entender a questão da homologação, que nós estávamos conversando lá dentro, né, não havendo mais a presença do sindicato, o que a lei propõe é uma negociação, uma homologação entre as partes, empregados e empregadores, de boa-fé. Ah, mas não se pode negociar nada diretamente com o empregado, porque sempre ele é hipossuficiente, o empregador sempre é a parte mais forte e o empregado sempre é a parte mais fraca, por conta do princípio da subordinação. A presunção disto é relativa, não absoluta. Nós temos hoje situações onde o empregado ele dita as regras em várias áreas da economia, sobre o capital. E não há precarização nenhuma. Esta subordinação, ela existe, mas é relativa, não é absoluta. E temos também o contrário, também independente da graduação do empregado, você encontra o empregador que quer fraudar. Este não é o objeto aqui da reforma trabalhista. Esta pessoa que quer fazer alguma coisa errada está fora da reforma, não é esse o escopo da lei. Eu sinto que esta lei ela tem bons princípios. Não são princípios assim etéreos e maravilhosos e perfeitos. São princípios que têm que ser aprimorados. Mas a sua ideia, principalmente sobre o legislado, o negociado sobre o legislado, o fracionamento das férias, enfim, existem alguns discursos aqui da lei, nessa lei, que são positivos, não são negativos. Quebra paradigmas. E mais do que isso, aquele que tem vontade de fraudar, vai fraudar independente de lei. O que eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui nós escutamos muito isso, inclusive por parte dos procuradores do juiz, o seguinte, não pode nada, porque tudo que você dá liberdade faz errado. Bom, para fazer errado, você faz com liberdade ou sem liberdade, primeiro, e com lei boa ou com lei ruim. Não é a lei em si que vai fazer com que o sujeito tenha vontade de fraudar. Ele frauda porque ele quer fraudar. Está cheio de lei boa aqui, que aqui no Brasil a gente sabe, né, que a lei não pega, que não pegou. Mas ainda mais na questão trabalhista. Não estou dizendo com isso, não estou ignorando, para terminar, Sérgio, de que alguém possa interpretar essa lei como uma oportunidade para ganhar e faturar nas costas do trabalhador. Se fizer isso, está aí o Ministério Público do Trabalho, está aí a fiscalização do trabalho, as multas aumentaram, e se fizer isso, vai tomar ação civil pública, vai tomar multa, tem desconstituição da personalidade jurídica da empresa, tem o sindicato denunciando, e é assim que precisa funcionar mesmo. Por quê? Porque a lei está voltada para aquele que quer agir de boa fé. E quem quiser agir de má fé vai continuar achando que uma lei... Aliás, juro que eu vou terminar agora, para encerrar essa questão aqui, a lei em si, ela não vai resolver absolutamente nada, a lei sozinha. É preciso que a gente tenha uma boa lei, que é esta que é a proposta da 13467, uma boa lei com bons princípios para fazer com que a realidade mude. Se isto vai acontecer ou não, nós não sabemos, mas pelo menos eu entendo, particularmente, opinião minha, que esta lei ela é carregada de bons princípios, princípios melhores e mais adequados do que a legislação anterior naquilo que os artigos dessa lei trata. Então é isso, a reforma trabalhista ela traz algumas dificuldades, ela traz muitas oportunidades e nós estamos no período do barro mole. O barro ainda está mole. Para que lado que esta lei vai, ninguém sabe ainda. Cabe a gente, como a Marta muito bem colocou, quem vai construir, quem faz doutrina é o advogado. É o advogado que tem que levar a tese para os tribunais e a gente tentar mudar isso dentro do tribunal, dentro da Justiça do Trabalho, que é o foro adequado para a gente fazer vingar esta lei. Eu espero que ela avance, mas nós precisamos esperar um pouco a realidade para poder ver para que caminho que a lei está tomando, com muita serenidade, né, Sr. Jô? Com muita calma, porque realmente ela
tem coisas boas e tem coisas não tão boas, que eu acredito que, inclusive, merecedoras de críticas. Muito obrigado.